Boa noite. Tem uma participação especial aqui da minha cachorrinha. Vamos esperar o pessoal ir chegando. A gente vai bater um papo sobre dicas de como a gente evitar a ansiedade de falar em público. Bem-vinda, minha mãezinha, a primeira a chegar. Boa noite. Boa noite, mãezinha. Ei, Yaya, boa noite. Então, gente, vamos começar a apresentação enquanto vão chegando as pessoas. Por enquanto, estamos em família. Então, quem nunca sentiu aquele frio na barriga, o coração acelerado, a boca seca antes de falar em público, não é? Independente se a gente vai fazer uma apresentação profissional aí para 300 executivos ou se a gente vai fazer a apresentação de um trabalho na escola. É comum a gente sentir esses sintomas de ansiedade, né? Mas a boa notícia é que existem dicas para a gente evitar essa ansiedade e aquela famosa pane branco que dá na hora de falar com o público, né? E a nossa convidada de hoje, do JF Convida, é uma jornalista capixaba que vai dar dicas para a gente sobre essa ansiedade de falar em público. E ela já entrou aqui, eu já vou chamá-la aqui. Olá, Ei, Sandra! bom que você Que está bom ter bonita. você aqui. Oh, obrigada! Que bom ter você aqui no Bom JF demais. Convida. Eu Hoje eu estou vou muito colocar feliz. você do outro lado. Olha, é inusitado para mim, não é comum isso não, sabe? Pois é, eu estou adorando esse outro papel, viu? Boa noite, Fátima, Dione, boa noite. Boa Então, noite, gente, gente. nosso papo hoje com a Sandra de Freitas, uma jornalista capixaba, ela vai se apresentar para a gente e a gente vai falar sobre dicas da gente controlar aquela famosa ansiedade, aquele frio na barriga, coração acelerado, antes de falar para o público, né? A boa notícia é que existem dicas para a gente tentar controlar isso tudo, né? Então É vamos verdade. lá, Sandra, se apresenta para a gente começar a bater papo. Boa noite, em primeiro lugar. Eu quero agradecer demais o convite. Estou muito feliz, feliz demais de estar aqui com vocês, podendo dividir um pouquinho, né, da minha experiência como jornalista. Eu trabalho aqui em Vitória, trabalhei durante 25 anos na TV Gazeta, que é afiliada da Rede Globo aqui, como repórter e apresentadora. E atualmente eu sou apresentadora de um programa feminino na Record News, que chama Vamos Juntas com Sandra Freitas, um programa muito gostoso. Eu falo que era um sonho, assim, né? Você poder ter um programa em que você discute temas do nosso universo com amigas. Então eu falo que o programa ele é uma terapia para mim, aquele momento de bate-papo, de você poder ser você mesma, de trocar ideias. Então é muito gostoso. Então, assim, Monique, é uma vida na frente das câmeras, né? E normalmente as pessoas acham, nossa, ela deve ser muito desinibida. E na verdade não é, gente. Eu digo assim, pode ter pessoa tímida igual a mim. Agora, mais tímida do que eu não, eu acho que não existe, não. Eu, Será? o que que acontece? Eu aprendi a controlar a minha timidez. Porque eu tive que enfrentar.
para alcançar o meu sonho, que eu sempre tive esse sonho. Eu sempre fui hiper tímida, aquelas meninas que não levantava nem o rosto. Minha mãe falava que passava muita vergonha comigo na rua, porque eu não cumprimentava as pessoas. E não era por ser mal educada. É por ser muito tímida, muito fechada. Mas dentro de mim eu tinha o sonho de trabalhar na televisão. É uma coisa contraditória, né? Mas hoje você vê, tem muitos exemplos de artistas que falam que são tímidos. Então eu tive que enfrentar esse desafio. E eu acho que o grande segredo é esse, porque assim, não existe regra, não existe técnicas, existe a sua vontade de enfrentar o seu desafio. Eu enfrentei muitos medos, muitos. Até assim, até conseguir chegar a virar apresentadora, que era o que eu sempre sonhei, foram muitos desafios ao longo do caminho. E quando eu virei apresentadora, que eu fui pela primeira vez apresentar um jornal, eu tive vontade de sair correndo, eu tive vontade de desistir, eu tive dor de barriga, eu tive boca seca, eu tive tremedeira, eu tive tudo. Então, não adianta você dizer assim, ah, eu tenho que perder o medo para fazer. Não, você tem que ir com medo mesmo. É claro que existe um grau, né? Você não pode deixar o medo te dominar, mas o medo é super normal. Se você falar que você não tem medo, eu vou dizer que você não é normal. Porque o medo de algo novo, o medo de você enfrentar uma situação que você não domina, é, é, é normal você ter essa dificuldade, né, de enfrentar algo novo. Tanto assim, eu apresentei jornal há muito tempo, mas as primeiras vezes que eu fui dar uma palestra onde eu via as pessoas, era algo novo para mim. Então eu tive que enfrentar tudo de novo. Meu Deus, aquele monte de gente olhando para mim, eu não estava acostumada com aquilo. Então Só com a foi câmera, né? estava acostumada no estúdio, com aquelas câmeras ali, aquele pouquinho de gente, um entrevistado. Aquilo ali eu acabei dominando com o tempo, com o treino. Você não está pronta. Não adianta você falar assim, hoje eu vou gravar um vídeo, eu vou esperar, né? Vou treinar, que eu vou ficar perfeita. Não, não tem isso. Isso é É uma coisa legal, né, Sandra? Porque a gente tem que começar de onde a gente está. Porque as isso pessoas às aí. vezes passam uma vida esperando estar pronta para poder começar alguma coisa. E esse estar pronto nunca vai acontecer se você Nu- não começar. Nunca vai acontecer. Então, assim, eu tinha um sonho. E esse sonho me levou a superar todos os desafios que eu tive, que foram muitos. Então, a primeira coisa que eu te pergunto, né? Pergunta aí para as pessoas que estão nos ouvindo. O que te leva a ter vontade de gravar vídeos? Hoje a gente sabe que virou uma necessidade, né? É. Até para mim, que estou acostumada uma vida inteira a enfrentar a câmera, eu nunca fiz tantas lives, nunca estive tanto na frente de um celular, porque a quarentena nos levou a isso. E hoje virou uma necessidade para todo mundo. A gente vê senhores, senhoras usando o telefone para conversar com os filhos, com os parentes. Você vê as pessoas entrando nesse mundo, porque se não tiver nele, vai ficar complicado. As pessoas que têm empresas, as pessoas que têm seus próprios negócios. Você precisa hoje, porque o mundo está aqui dentro do celular, né? O seu público está aqui dentro. Então, virou um desafio para todo mundo. Então, acho que a primeira coisa é você se questionar. Por que que eu preciso? Eu preciso enfrentar porque eu tenho que dar conta de fazer meu negócio superar essa crise? Porque eu preciso me comunicar, me relacionar melhor com as pessoas? Então, você tem que focar no seu objetivo. Isso é o principal. Porque quando você quiser desistir, como muitas vezes eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje algumas vezes, do jornal e começar, e eu ir para o banheiro, literalmente, porque eu Meu falava, Deus, que desespero. eu tenho dor de barriga. Era um nervosismo muito grande, mas eu falava, se eu não enfrentar, eu vou perder essa chance de realizar meu sonho. Eu tenho que ir. Então eu ia, eu enfrentava, era às vezes, muitas vezes sofrido, mas quando acabava, que bom que eu enfrentei, eu consegui. Às vezes, né, muitas vezes acontecia de eu errar, acontecia
no programa ao vivo você tem os imprevistos acontecer. Uhum. E eu fui aprendendo com os erros. Não tem como você aprender sem você errar. Os erros eles são muito importantes para o nosso crescimento. Então é isso aí, é enfrentar mesmo. Mas fala, você ia Você falar. fala, você falou uma coisa aí, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente fala muito na mentoria do jurídico feminino, Hum, que é você falar para o seu público, né? Você vai definir esse público oh, yeah. e você vai falar para ele, quer dizer, você vai usar uma linguagem, uma, uma ferramenta que você consiga atingir esse público, né? E cada público vai ter a sua forma diferente. Então, Isso. quando vão gravar lives, então eu percebo muito, principalmente no advogado, isso, né? Tem uma preocupação na linguagem, naquele juridiquês, por mais que esteja querendo se comunicar com um cliente, fala como se estivesse falando para um advogado. Eu acho que é uma preocupação, assim, de uma avaliação de um outro advogado, que Um linguagem que está julgamento, usando, né? não está sendo. É um julgamento, né? De assim, não está sendo técnico. Mas eu acho que as pessoas têm que se desvestir disso, né? Porque se eu quero atingir aquele público, eu tenho que buscar uma ferramenta, né? Que eu tenha essa comunicação direta, não é isso? Isso. Eu vou chegar lá nesse ponto, porque isso tem a ver com porque são vários pontos assim que a gente tem que ir discutindo. Olha só. Primeiro, com relação ao medo. Para você enfrentar, eu acho que você ter esse objetivo é fundamental para você se superar o seu medo. Eu tenho um objetivo para atingir, eu preciso superar meu medo. A questão de você ter esse sonho. A questão do medo, como a gente vinha falando, tem a questão da dose. E tem a questão... Desculpa eu não estar respondendo agora a sua pergunta, é que eu vou chegar lá, tá? Aham, Vou chegar nesse tranquilo. ponto aí. A questão é o seguinte... Existe, talvez, as pessoas que... Hoje o coach está muito na moda, né? Eu fiz um curso de coach, ele me ajudou muito. Eu não fiz para atender as pessoas, eu fiz para me conhecer. Porque a comunicação, ela é muito autoconhecimento. Você tem que comunicar aquilo que você é, né? Eu acho isso muito importante. Quanto mais você se conhecer, ser você, mais autêntico você for, mais conexão você faz com as pessoas. Não adianta você chegar e falar assim, eu vou aprender todas as regras. Como eu mexo a mão, como o enquadramento, não, a roupa. Mas se você não for autêntico, se você Não convence, né? você não convence, você vira um robô. Então, né, não é por aí. A questão do medo, existe, não sei se você já estudou um pouco de coach também, já ouviu falar da questão do diálogo interno. Isso fez muito sentido para mim, que eu nunca tinha Não. reparado isso. Por exemplo, a gente tem sempre um diálogo interno acontecendo na nossa cabeça o dia inteiro. Vou dar um exemplo bobo aqui. Você fala que você vai começar a academia segunda-feira. Aí você compra uma roupa nova, você prepara seu tênis, nananã, tudo bonitinho. Aí chega segunda-feira, você bota o despertador para tocar às 6 horas da manhã, porque você vai começar às 7. Quando o despertador toca, vem aquela vozinha assim, vai não, você tá cansada. Ah, deixa para amanhã. Ou então faz o seguinte, deixa para mais tarde. Tarde, ó, de tarde vai ser melhor. Quando você chegar do É trabalho, melhor. aí você fica conversando. É uma voz, é um diálogo que você tem. E a gente tem ele o dia inteiro na nossa cabeça. Quando você toma consciência desse diálogo, que é o que fala assim, não grava não, sua voz é feia. Olha, e se você falar errado? E se você usar umas palavras aí que as pessoas não vão entender? Você está sempre com esse diálogo querendo se sabotar. Quando você toma consciência desse diálogo interno, você começa a questionar ele. E você tem que tomar as rédeas desse diálogo. No caso da academia, você tem que pensar no seu por que eu preciso fazer academia? Eu preciso fazer porque é importante para a minha saúde. Ou eu preciso fazer porque eu preciso perder uns quilinhos. Ou porque eu quero estar com um corpo legal. Então você já destacou aí 3 objetivos. Quando vier esse diálogo interno, você tem que se agarrar nos seus objetivos e falar assim, sai daqui, vozinha, que está me perturbando. Você fica quieta aí, porque o que vai prevalecer é a minha vontade.
e você tome as rédeas e vai. É a mesma coisa na gravação de um vídeo. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não tenho coragem, Sandra. Porque ela tem um monte de coisa na cabeça dela que fala assim, ó, o que fulano vai falar? Ah, meu Deus, e se você, né, fizer papel de boba? Ah, e se você não souber usar o texto correto? Aí você começa com aquela voz te perturbando. Então você tem que prestar atenção nesse diálogo e falar assim: ah, tá, minha voz, tudo bem, minha voz pode ser não muito boa, mas meu conteúdo é muito bom. A minha voz eu vou dar um jeitinho. Eu tenho algum problema de dicção? Então eu vou fazer um tratamento, vou procurar uma fono. Não tem problema de dicção? Não. Então é só porque eu não gosto da minha voz? E daí? Né? Tem tantas pessoas que fazem sucesso que não têm a voz maravilhosa. Ah, é porque eu não Uhum. sei filmar. Ah, vamos resolver isso. Compra um tripézinho, né? E procura aprender o ângulo lá. Não é difícil. O ângulo você vai... não deixa um teto muito grande. Isso aí, se você colocar no Google, não precisa nem de ninguém para falar. Coloca no Google lá, como é que você faz para botar um ângulo certo? É não deixar um teto muito grande para você não ficar afundada. Tudo tem uma solução quando você quer, Iluminação, né? quando você resolve enfrentar. Então, tome as rédeas desse diálogo interno que tenta te colocar para baixo. Presta atenção nele e domina e enfrente esse diálogo. Eu fiz um roteirinho aqui, tá? Para não me perder, que isso é uma coisa Fica à vontade. muito importante, gente. Quando você vai gravar um vídeo, quando você vai para uma live, ou quando você vai para uma apresentação em qualquer lugar, você precisa de ter um roteiro. Por mais que você domine o assunto, se você se perder, isso vai fazer com que a conversa fique chata. Então, não tem problema nenhum você olhar no papel, Evita o você ter um branco, né? PowerPoint, você evita o Evita o branco. branco. Por exemplo, quando eu ia apresentar um jornal ao vivo, hoje o programa que eu faço é gravado, mas é como se fosse ao vivo também, porque a gente grava direto, entendeu? Sem edição. Você tem que pensar em tudo que pode dar errado para você se prevenir. E uma dessas coisas é você ter um roteirinho para você seguir. O medo, ele tem esse lado muito positivo também, porque se você não tivesse medo nenhum, você viria de qualquer jeito. Não, o Uhum. medo faz você se preparar. Pensar nos imprevistos que podem acontecer se for ao vivo, se for gravado, preparar o seu texto bonitinho, ensaiar em frente ao espelho, ler em voz alta. Então, ele te leva a essa preparação que é muito legal. Uma coisa importante também é tirar o foco de você, desse medo do julgamento e pensar na sua mensagem. O que você tem para falar para o seu público? É importante? Qual a solução? Por exemplo, o jurídico feminino. Eu imagino a quantidade de mensagens importantes que vocês têm para as mulheres, para as pessoas que precisam de vocês. Isso dá um impulsionamento que faz você esquecer Uhum. os medos. É tão gratificante você ter algo de bom para falar que o resto fica em segundo plano. Se você tem um produto bacana para vender, quando você vende aquele produto, a alegria que ele vai dar àquela pessoa, então você tem que pensar nisso. Poxa, eu tenho um produto tão bacana, seja em qualquer área, pode ser um produto físico, pode ser um serviço. Se você é nutricionista, se você é fono, se você é médico, imagina a quantidade de informação que você tem que vai fazer diferença na vida da outra pessoa. Se você focar nisso, você se encoraja. O medo começa a ficar em segundo plano. Eu Isso que é também já vi legal. muita gente, coach, inclusive, falando que um dos sabotadores é isso, é você acreditar que você não tem o que falar, que o que você sabe, todo mundo sabe, né? Exatamente. A gente tem essa ideia. Porque eu nasci na frente da câmera, vamos dizer assim, então eu acho que todo mundo sabe e o que eu É. tenho a falar não é importante, porque para mim é natural. Mas você, para outra pessoa que nunca. Foi engraçado, eu tive essa experiência aqui em casa um dia desse. Eu fui, com essa história da quarentena, a gente fez um programa todo gravado de casa. E aí, eu estava usando o tripé, mas resolvi chamar meu marido para me ajudar. Foi muito engraçado. Ele pegou o celular e foi me filmar, né? Algumas partes do texto, eu queria a ajuda dele.
Quando eu peguei, olhei e falei, Aldo, meu filho, olha o teto que você deixou aqui. Aí eu olhava assim, estava aparecendo um pedaço de uma mesa, estava aparecendo um vaso que estava torto. Para mim é tão natural pegar e olhar tudo em volta, o enquadramento, olhar. Mas para ele não é natural. É treino, né? É treino. Então, assim, uma das coisas que você tem que olhar é olhar o fundo, é olhar a iluminação. Né? A iluminação tem que estar pegando diferente. Você está com uma iluminação ótima hoje. Tem É, que te minha filha, pegar. eu tenho um aparato aqui ótimo, se você souber. É assim, Legal. um negócio segurando o celular embaixo, uma luminária aqui. Então, é isso aí, a gente dá um jeitinho. Agora você tem que ter esse olhar, né? Às vezes não deixar escapar algo que está aparecendo aqui atrás que não deve, porque às vezes a pessoa olha só para ela e não olha para o que está em volta. Então tem que ter todo esse olhar. Mas enfim, vamos seguir aqui no meu roteirinho. Tirar o foco em você, colocar o foco na mensagem, isso te encoraja, né? É Uma bacana. outra coisa que é legal também, a gente tem sempre essa tendência a se diminuir. Isso também é algo que muitas pessoas falam, mas a gente não faz. Faz uma lista dos seus pontos positivos. São tantos pontos positivos que a gente tem, e quando a gente coloca isso no papel, isso nos encoraja. E faz uma lista também dos pontos de melhoria. Não vamos dizer pontos negativos, que quando você fala que é negativo, isso soa ruim, né? Parece que você não é boa naquilo, E parece que aquilo parece que tem um peso muito maior, tem um né, do que os peso. Então, assim, positivos, né? todo mundo tem pontos de melhoria. Todo mundo tem. Mas isso não vai te impedir de começar a gravar. Você vai melhorando. Agora, você ter consciência desses pontos de melhoria é importante, porque aí você busca a solução daquilo. E aí você vai melhorando dia a dia. Os princípios fundamentais da comunicação são a escuta, a forma e o conteúdo. A escuta, você começou a falar aí. A gente tem que conhecer nosso público. Você precisa saber para quem você está falando. O seu interesse é falar para que tipo de público. Isso é muito importante. Tem um colega, o Cláudio Tosta, ele é um consultor de empresas, ele falou uma frase que assim, eu achei fantástica, que a maioria das pessoas escuta para responder e não para compreender. A gente, num diálogo, você está conversando com a pessoa e você está pensando na próxima pergunta. Você não está ouvindo o que ela está Aham. falando. Você não está ouvindo para compreender de fato o que essa pessoa está sentindo. E quando você compreende o que o seu público quer, você vai poder se conectar de uma forma muito grande com essa pessoa. Se você só ouve pensando no que eu vou perguntar depois, acabou, não tem um diálogo, Que tem né? a ver também Legal. com foco em você, né? Porque eu estou preocupada com o que eu vou perguntar, né? Isso, foco, é tirar o foco de você, colocar na sua mensagem, colocar na pessoa que está escutando, no seu público, isso é muito importante. Ou aquele escritor Rubem Alves, né? Ele fala que devia ter curso de escutatória. A gente tem curso de oratória, mas devia ter curso de escutatória, porque a pessoa que sabe escutar, ela sabe se comunicar muito melhor. Eu achei isso também bem bacana. Cadê? A escuta, depois vem a forma. A forma, aí sim, é a questão da voz, da fala, do corpo. Isso tudo é importante. Você se preocupar da forma como você fala, dos seus gestos, da sua entonação, da sua dicção. Tem pessoas que realmente têm probleminha de dicção, que não é nada insolúvel. E isso as próprias pessoas da sua família, as pessoas que estão em volta, vão poder te dar essa dica. Às vezes você fala embolado. Você precisa falar um pouco mais devagar, né? Uma das E isso... coisas também que eu observo, só te interrompendo um Não, minutinho. fica à vontade. Olha a escutatória. É isso aí. É, uma das coisas que eu percebo também essa fala rápida, porque parece que a pessoa entra naquela ansiedade, quer terminar logo aquilo Isso, ali, né? E aí exatamente. dispara, pá, 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 pá. Dispara falar. Agora, isso é o quê? É treino. Gente, nada na vida a gente consegue sem sacrifício. Não tem jeito, nada é mágica. Se você precisa gravar, se você quer se comunicar melhor, você vai ter que investir tempo nisso.
Você vai ter que aprender mesmo. Você vai ter que se esforçar para melhorar esses pontos seus que precisam de melhoria. Às vezes a questão é só pegar texto e ler em voz alta. Parece tão simples, né? Mas você não tem noção o quanto isso faz você melhorar a sua fala, a sua dicção. Você pegar qualquer texto, ir para frente do espelho e ler em voz alta. Ler, se ver no espelho. Existe assim, as pessoas perguntam, ai, como é que eu faço com as mãos, com os gestos? Gente, vamos falar a verdade? Não adianta eu te dizer assim, ó, você vai ter que colocar a mão assim, ou assado, ou quando você fizer uma pergunta, você faz assim, ou quando você... Gente, não é por aí. Você tem que ser autêntico. Tem gente que movimenta mais o corpo. Tem gente que movimenta de menos. É claro que tem um aprendizado, mas o mais importante é a sua autenticidade. Porque senão você vai ficar preocupado em como posicionar a mão e vai se esquecer do principal. E vai se tornar um comunicador falso, robótico. Engraçado que quando a gente faz Você curso de fala passando a oratória, mão aqui, ó, dá um ruído. Isso aqui não faz é, isso, não fica legal, né? Então, sua mão tem que estar mais para baixo, é claro. Agora, é igual a frase. Se você falar tudo num tom assim, né? No mesmo tom, fica sem graça. Você tem que colocar uma ênfase nas palavras que você quer destacar. Agora, isso tudo uhum. é treino. Pega uma frase e repita. Outra coisa, gente. Grave. Grave uma, duas. Grave uma frase. Decore e pense numa frase. Ou melhor, decore não. Olha que coisa simples para você gravar o seu primeiro vídeo. Se apresente. Seu nome, o que você faz. Isso já é um vídeo. Olá, meu nome é Sandra Freitas, eu sou repórter, apresentadora. E o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor através dos vídeos. Aí você faz uma pergunta. Vocês gostam desse assunto? Qual a dúvida de vocês sobre esse assunto? Pronto, isso é um vídeo. Eu posso colocar lá no meu Instagram. Pegue esse vídeo, essa ideia curtinha e faça hoje. Vá para frente do quando acabar essa live aqui. Pegue seu celular, bota na câmera de selfie e grava isso. E aí se olhe e veja. Ah, não gostei da minha voz. Gente, ninguém gosta da voz dele. É a coisa mais difícil alguém gravar e falar, nossa, que voz linda que eu tenho. 95% das pessoas que ouvirem a voz gravada pela primeira vez vai dizer, gente, que voz feia que eu tenho. Isso é normal. Você tem que se acostumar com a sua voz gravada. Ela é diferente da voz que a gente ouve aqui. Verdade. Então você tem que gravar e se acostumar com ela, é a sua voz. E você vai mostrar para alguém da sua família e falar assim: você entendeu o que eu disse? Às vezes você vai perceber que alguém vai falar assim: olha, acho que você atropelou aquela palavra. Poxa, eu atropelei aquela palavra. E você vai, nossa, é mesmo. Então deixa eu gravar de novo, tentando não atropelar essa palavra. E você vai começando a se criticar, mas não é criticar negativamente, não, gente. É se criticar pensando no que você pode melhorar. E publica sem medo. Não tenha medo da reação das pessoas. Primeiro, você não vai agradar todo mundo. Né? Ninguém agrada todo mundo 100%. Então, O se você tem o mesmo perfeccionismo julgamento, é um autossabotador, não é? é um autossabotador. Uma coisa muito importante, agora eu vou chegar naquela pergunta, é você usar palavras simples, palavras que todo mundo entenda. Toda vez que a gente levava um entrevistado, até hoje, né? Às vezes, no meio da entrevista, por exemplo, a gente estava entrevistando, eu acho que foi uma nutricionista, e ela falou uma coisa que para ela é tão corriqueiro, eu estou tentando lembrar aqui. A palavra não está me vindo agora. Mas na hora que ela falou, eu falei assim, o que é isso mesmo? Então, você tem que traduzir. Porque se eu for falar que, olha, gente, um off é uma cabeça... Se eu falar para as pessoas jornalistas, eles vão saber o que eu estou falando. O que é uma cabeça, o que é um off. Agora, se eu falar isso para vocês, vocês não sabem. Para mim é normal, é meu dia a dia. E você não quer que as pessoas entendam? Então vamos traduzir. Se você precisar falar o que é um off ou o que é uma cabeça, você vai explicar. Uma cabeça
é quando o repórter grava aparecendo no vídeo. Quando você está vendo uma matéria e aparece o repórter com o microfone falando, aquilo ali é uma cabeça de passagem. Se eu falar uma cabeça de passagem aqui, ninguém vai entender. Agora, se eu explicar, eu acabei de explicar. Então, vocês vão entender. Então, tudo tem que ser traduzido. Cada profissão tem os seus termos técnicos. Uhum. E o seu público na internet, necessariamente, não precisa saber. E se você falar esses termos, eles não vão entender. A sua mensagem pode se tornar chata, incompreensível. Então, você tem que sempre pensar nisso, em ser uma linguagem coloquial. E o mais traduzida, né? O mais fácil de se entender possível. É interessante também as pessoas que gostam de escrever textos. E aí acabam botando textos assim, não é do jeito que a pessoa fala. Você tem que escrever, quando você for escrever para a internet, você tem que escrever do jeito que você fala. Não é do jeito que você escreveria para, sei lá, dentro do seu trabalho, aí um texto mais técnico, um texto para uma publicação num jornal, um artigo. Uhum. Não é a mesma coisa. Você sempre tem que pensar assim, eu tenho que falar e eu tenho que escrever para as redes sociais da forma como eu falo no meu cotidiano. Da forma mais simplificada possível, sempre pensando no outro que está te ouvindo. É por aí. Ó, quero mandar um beijo. Tem tanta gente falando, que chegou aí. e eu exercitando aqui a escutatória, não estou falando do pessoal que está comentando. Legal. Quero mandar, gente, um beijão para todo mundo. Ó. O Jackson Cabanas, um beijo, querido. Gente, lá de Foz do Iguaçu. Que bacana, gente, Jackson. eu fico perdida aqui nisso. Gente, cadê os comentários? Eu fico perdida, Sandra. Eu ainda estou me acostumando com isso. Mas eu me perco nos comentários. Uma dificuldade que você podia me ajudar nisso e ajudar quem está ouvindo. Como você faz quando você está ouvindo a pessoa e vão aparecendo esses montes de comentários, as pessoas falando, para você poder fazer e sem cortar o convidado, uma coisa gentil. Como eu faço isso de uma forma gentil? Olha, gente, eu já tive que fazer isso muitas vezes na minha vida. Na TV, a gente tem aquele tempo, você não pode extrapolar. Então, vocês imaginam a saia justa que é. Porque às vezes você entrevista alguém que está falando demais. E você tem um tempo, alguém no seu ponto falando que vai encerrar daqui a 30 segundos. Então, o que você falou aí, não tem uma regra, mas você tem que ter educação. É por isso que a comunicação, ela vai muito de você se melhorar como pessoa. Porque você acaba sendo na comunicação um pouco daquilo que você é. Você tem que exercitar a empatia, você tem que exercitar as virtudes no dia a dia. E isso vai te tornar um bom comunicador. Com relação às lives, com relação a você estar observando quem está chegando, isso não tem jeito. Tem hora, você está focado no que você está falando e vai passar aqui pessoas que você não viu. Eu vou com o dedinho, igual eu fiz aqui agora, e estou olhando aqui as pessoas que estão passando, entendeu? Tô vendo aqui o Aldo, o Jackson, que bateu palminha aí. É Johnny? A Johnny. Johnny é minha parceira do jurídico. Johnny, beijo pra você. Então, você vai lendo aqui. Tem gente dando boa noite. Daia Tourinho, minha mamãezinha. Um beijo, querida. Minha filhota também tá aí. Então, um beijo para todos vocês. Você tem que fala um pouco, para um pouco, olha, conversa. E tem aqui, gente, embaixo, nessa telinha, tem um pontinho de interrogação. Não sei se vocês estão vendo aí. Esse ponto de interrogação, se você clicar, você consegue fazer a pergunta e ela fica depois para você responder essa pessoa. Porque às vezes realmente não dá para você responder todo mundo aqui. Tem alguém aqui falando, focar no conteúdo, fazer uma lista dos seus pontos positivos e de melhoria. Isso aí, legal. Gente, eu tô aprendendo, sabe? Porque assim, a gente tá no lugar assim trocado, né?
porque ela é a apresentadora e hoje aqui eu estou mais como espectadora do que. Não. Olha, eu acho que nesse momento, Monique, todos nós estamos aprendendo. Por exemplo, lives. Eu não estava acostumada a fazer live. Para mim, eu não tenho a dificuldade de enfrentar, entendeu? Para mim é tranquilo. Mas a técnica eu também estou aprendendo. Isso é um instrumento novo, né? São novidades todo dia na internet. Então, todo dia é um aprendizado. Você tem Olha, eu aqui. estou amando, tá? Eu vou te falar que assim, eu também comecei agora e estou assim, amando esse negócio. Eu Ó, acho que assim, não vou eu mais abrir mão disso. Então, eu tô te vendo hoje bem mais solta do que no primeiro dia que a gente falou juntas numa live. Mas aquela era a minha primeira live. Ó, gente, que bacana essa experiência. Você enfrentou a primeira. E olha, daquele dia para cá, tá tudo melhor. O seu enquadramento tá melhor, a sua iluminação tá melhor, a sua aparência, você tá mais leve. Por quê? Porque você teve a coragem de fazer a primeira. Mesmo que não tenha E saído estou sendo perfeita. mais autêntica, né? Estou sendo mais Muito como eu mais. sou mesmo. Muito mais. Então, o segredo é esse, é começar. A gente só faz o caminho caminhando. É ser Verdade. Eu generosa. falo isso demais com os meus É, filhos. a gente tem que ser generosa com a gente mesmo, se cobrar menos, se expor mais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, hein? Vamos lá. Tem aquela frase do antes feito que perfeito que eu adoro, né? Uma frase super comum. Mas é isso aí, antes feito que perfeito, gente. É fazer, não é deixar para depois, ser generoso com você, mesmo se eu já falei, só fazer o caminho caminhando. A questão também da comunicação, né? Verbal e não verbal, que tem que ter uma coerência, né, Sandra? Porque senão Tem, você realmente vira o robô, né? tem que ter Você uma. não é a questão da autenticidade, né? A gente fala muito com o sentimento da gente, né? Essa coisa da aparência, você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção no que você quer passar. Por quê? Primeiro, vamos dar são coisas simples, mas eu tô aqui com uma blusa lisa, vermelha, né? Na verdade, ela é meio vinhozinha, mas tá ficando vermelha. Porque eu achei que faz um contraste legal com esse fundo que eu tô aqui, que um lado é azul, um lado é uma cortina branca. Você não precisa pensar assim, não, eu não tenho um cenário. Tem várias desculpas, né? Eu não tenho um cenário, eu não tenho onde Uhum. fazer. Gente, eu estou aqui nesse cantinho no quarto do meu filho, que tem uma paredinha azul e uma cortina branca. E com uma roupa, eu gosto de uma cor que me destaque. Não fica muito bom. Não é, nada é proibido, gente, mas não fica muito bom. O listradinho, o Pois quadriculadinho, é. as bolinhas, isso, e porque isso ela dá um efeito visual que não é legal, chama atenção. É, aí depende do que você quer passar, por exemplo. Eu não gosto de colocar bijuterias muito grandes, porque eu acabei aprendendo isso no jornalismo. Você não pode chamar atenção muito para os seus acessórios, porque a sua mensagem é mais importante. Mas se eu vendo roupa, se eu vendo acessórios, é diferente. De repente, eu quero colocar um vestido estampado porque eu quero mostrar esse vestido estampado. Então, procure um fundo liso, porque se você tiver num fundo, igual aqui no quarto do meu filho do lado de cá, tem um monte de bolas. Se eu tiver com uma roupa estampada, eu tô vendo as bolinhas aí. Nesse ângulo, eu não tô vendo sua roupa. Mas, de repente, se tá ótima. Tá um vermelhinho, né? Mas nesse caso, sua roupa nem tá aparecendo. Mas eu adoro esse fundo. Eu gosto de fazer Lindo. aqui, porque eu adoro essa parede que eu fiz, entendeu? Então, é uma parede bonita. Agora, quando você for gravar aí, pensa assim num tom que talvez combine ou se destaque. Agora, já pensou se você colocar Nunca uma. tinha pensado nisso. Mas ó, eu tenho uma blusa, eu tô olhando para sua parede, eu tenho uma blusa que é mais ou menos nesse tom, com bolinhas pretas. De repente, se você tivesse com ela, ia ficar esquisito, ia parecer que a parede já tá passando por cima de você. São coisas, são coisas que você só vai perceber colocando o celular, botando na câmera de selfie e experimentando. Você tem que experimentar. Você tem que andar com o celular pela casa e pensar assim, não, aqui tem uma luz legal, aqui, né, tá bacana, aqui eu acho que se eu colocar uma blusa vermelha vai ficar legal, ou se eu colocar uma amarela vai ficar melhor.
é pensar nesses detalhes que fazem a Nunca diferença. tinha pensado nessa coisa da combinação do cenário com a roupa. É importante você Eu pensar penso nisso. isoladamente, né? Nunca Às pensei vezes não vai ficar nesse conjunto. harmônico, não vai ficar harmônico. E é bacana você ter uma harmonia, porque faz a pessoa ter prazer em olhar esse visual, né? Atrair os olhos é importante também. Uma coisa legal, por exemplo, tô vendo você tá com o cabelo lindo, você tá de batom. É bacana você as pessoas perceberem que você se cuidou para esse momento, que É. você se preparou, que você valorizou esse Uhum. momento. Porque a pessoa às vezes repara, poxa, que relaxamento. Né? Às vezes você olha um vídeo, a aparência ali tá tão ruim que você não tem vontade de continuar. Isso tudo faz parte. É claro, Uhum. tem gente como aquela menina, a Juju, você já ouviu falar? Ela, Não. ela tem um canal bombástico na internet. É Juju. Depois eu te passo lá, que eu não tô lembrando exatamente como é. Ela faz um maior sucesso na internet com os cabelos amarrados, sem uma maquiagem. Ela vai para a cozinha, ela vai para qualquer lugar. E ela é uma exceção. Mas ela faz sucesso por aquilo que ela é. Depois você procura, eu vou te passar. Claro que existem exceções, mas você tem sempre que pensar no seu público, em quem você quer, com quem você quer se comunicar, a forma como você acha que essas pessoas gostariam de te ver, e se preocupar com esses detalhes que vão, no contexto, vão fazer a diferença. É diferente, por exemplo, uma live de um vídeo, completamente diferente. Na Uhum. live, você está batendo um papo, você acaba ficando pequenininha, a roupa quase não aparece, ó, tá cortando um pouquinho minha testa, eu posso subir aqui um pouquinho. Agora você quer ver se eu fizer isso? Olha que esquisito que fica o teto. Aham. Tá reparando? Fica desproporcional, né? Você fica meio afundada. Eu vou falar uma aqui para você hoje. Eu não falei naquele dia, mesmo porque eu não te vi antes. Naquele dia você estava com um teto muito grande. Você Tava estava um assim, pouco, né? você estava um pouco pequena no vídeo. Perdeu? Não. Você passou a informação do mesmo jeito. Sua informação foi ótima. As pessoas adoraram o que você falou, mas poderia ter ficado um pouco melhor como está hoje. Faz diferença. Olha só, eu vou colocar aqui de novo. Quando você preenche a tela, É né? verdade. Faz Na a hora que você diferença. colocou assim, eu lembrei realmente daquele dia. Tava Então são detalhes, escuro e tava. É. entendeu? A comunicação aconteceu, você fez. Isso é o mais importante, você começou. E aí você vai melhorando. Então, acho que a grande mensagem é essa: vamos fazer. Outra coisa, por exemplo, a diferença da live para vídeo. O vídeo, primeiro, vou botar Deu uma gravar vídeos travadinha pequenos. aí. Ah, Deu uma ó, travada? é porque Para deu mim uma não deu, travada, não. agora Voltou? voltou. Uhum. Voltou? Você precisa gravar vídeos pequenos. As pessoas não têm mais paciência para aqueles vídeos enormes, né? A live não, você vem, você já sabe, é um bate-papo, né? Tem participação. Então é diferente. Um vídeo, você tem que pensar. Não, eu quero gravar um vídeo hoje, você tem que fazer um roteirinho pensando qual a mensagem que eu quero passar. Não, o meu vídeo hoje eu vou dar dicas para as pessoas enfrentarem a câmera. Então, uma dica importante: sempre comece se apresentando. Eu sou Sandra Freitas, né, jornalista, coach em comunicação, e eu vou falar para vocês hoje, sempre fale no início o assunto, porque isso vai causar interesse. Ó, o meu vídeo Uhum. hoje é sobre como perder o medo de falar para a câmera. Pronto, a pessoa que ouviu aquilo no início, poxa, isso me interessa, ela já vai ficar ligada. Aí, separe em tópicos. Ó, gente, hoje eu vou dar 3 dicas para vocês perderem o medo de falar para as câmeras. Desenvolva essas 3 dicas curtas, mas que sejam dicas que a pessoa vai poder colocar em prática. Termine o seu vídeo sempre com uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? É você ou fazer uma pergunta, ou pedir para as pessoas darem uma opinião, ou pedir para as pessoas deixarem uma dúvida, sempre pedir para as pessoas tomarem uma ação, para assinarem o seu canal,
entendeu? Isso é sempre importante. Pensa termina numa pergunta que você está instigando a pessoa a responder. E aí, se ela responde, esse seu canal vai ter mais visualização, vai ter mais interação. Quanto mais interação, mais a rede social distribui o seu vídeo, porque demonstra que as pessoas estão gostando. E outra coisa, essa interação, se ela acontecer logo no início, quando você acabar de postar, mais o seu vídeo é divulgado. São pequenas dicas que podem te ajudar a seu vídeo ter mais visualização orgânica, né? Porque tem as Uhum, que você vai pagar e tal, isso aí já é outro caso. Mas uhum. organicamente, você sempre tem que pensar na interação. Então, são 3 dicas pequenas que, se você for pesquisar, você vai... Que eu acabei dando aqui, né? De como você fazer um vídeo curto e que faça diferença. Primeiro, pensar nesse roteirinho. Porque se você ligar a câmera e só pensei, você vai começar a falar, gente, você vai ser repetitivo. E se ficar cansativo, a pessoa vai desligar. Ela vai passar Uhum. o dedo e passar para outro. Ainda Então, mais nessa época, né? Que lives, assim, o tempo inteiro, aquela inteiro, enxurrada. enxurrada de vídeo. Então, seja objetivo, se prepare antes, pense nisso, deixa uma frase de efeito no início. Hoje eu vou te ensinar isso. Hoje eu vou te... Ó, no final, gente, vai ter sei lá o quê, um sorteio, eu vou te dar uma dica, a pessoa vai ficar esperando para ouvir aquela dica. Sempre pense em como segurar. E sempre pense assim, o que esse vídeo vai agregar na vida daquela pessoa? Ao terminar esse vídeo, o que ela vai ter de importante que vai fazer a diferença na vida dela? Isso é muito bom. Não, o meu vídeo vai fazer com que a pessoa saia daqui hoje. Essa live. Meu objetivo com essa live é que você hoje, que tem medo de gravar um vídeo, você se encoraje, pegue o seu telefone e grave. Se apresente, fale o que você faz. Só isso. Se você fizer isso hoje, eu já vou estar feliz, porque eu sei que eu vou ter agregado algo na sua vida. Porque hoje, gente, nós precisamos estar aqui. A Monique tem vivenciado isso e eu tenho certeza de, desde que vocês começaram a fazer essas lives no Jurídico Feminino, muita coisa aconteceu, não aconteceu? Ah, Muitos muita coisa retornos. acontece. Vocês não tiveram muitos retornos legais? Vocês não conheceram Com pessoas? certeza. Gente, a internet Muito. é fantástica. Quando você grava um vídeo, às vezes, que você nem imagina, você não imagina a onda que faz. Porque uma pessoa que goste, que compartilhe, ela vai levar para outra pessoa. Daqui a pouco essa pessoa vai te procurar. Você vai criando relacionamentos. Você vai atraindo pessoas que se interessam por aquilo que você gosta de fazer. É fantástico, gente. Comece. Comece. E comece É isso. aqui Acho que eu falei agora, muito, né? né? Acho que eu falei Olha demais. aqui, Sandra, eu Ah, fiz assim um papelzinho aqui, né, que eu tinha umas coisas para perguntar e tal, mas assim, já ah. era, porque assim, como eu estou falando com uma comunicadora profissional, ela já falou tudo e não me deixou nenhuma pergunta a mais para fazer. É que eu tenho que pedir milhões de desculpas para as pessoas que fizeram comentários e eu Eu tô dando não uma os olhadinha fiz. aqui, ó. A Graziele Porque falando, assim, precisando, um eu tava beijo. tão envolvida nessa escutatória de todas essas dicas maravilhosas que eu vou colocar em prática a partir de quinta-feira na live com a Eliane Ramile. Ai, você vai fazer com ela? Que show! A Eliane é maravilhosa. Vou. Eliane é maravilhosa. E aí eu já vou colocar em prática um tanto de coisa de hoje, entendeu? Muito bom! Aqui, ó, a Graziele perguntando, cadê o Henrique? Sandra Henrique hoje, a gente tá com a minha mãe. Então, ele não vai entrar aqui, entendeu? Porque tem disso. O Henrique gosta de participar. Mamãe, fala para eles assinarem meu canal. Ai, ai. Aqui, eu vi o vídeo dele, viu? Se você Adoro. era tímida, seu filho não puxou você. Ele não me puxou. Eu falo que ele não me puxou. Ó, a Johnny tá falando aqui, ó, não dá para fazer live jurídica de biquíni, assim como não dá para fazer É, live de ginástica de blazer. Exatamente, é isso aí.
Ó, Andréia, boa noite. Carolina, aqui, essa aqui é Hello, eu não tô entendendo muito bem não, tá, gente? A Luciana Reis, o que aqui também não entendi muito bem. É isso, um monte de gente aí participando, eu fico muito feliz. Pois é. E eu queria encerrar falando uma coisa que não tem muito a ver com comunicação, mas tem a ver com reinvenção, que é algo que eu tenho feito na minha vida nos últimos anos e que eu gosto de sempre repetir, porque, gente, não tem nada mais fantástico do que você se reinventar, do que você fazer coisas que você sempre falou que você nunca faria. Não tem nada mais enriquecedor na vida do que isso. Isso é fantástico. Pensa em algo assim, que pode ser gravar vídeos, ou pode ser qualquer coisa, que você sempre falou assim, ai, não dou para isso não. Ai, eu fazer isso? Ah, não. E faça. Você não tem noção da satisfação que é você não ser, não estar encaixotada, você se libertar de você mesmo, se libertar dos seus nãos. Gente, é maravilhoso quando você percebe que você pode tudo nessa vida, desde que não fuja dos seus princípios e valores, óbvio. Mas você é capaz de tudo. E como é gostoso. Eu estou sendo movida ultimamente a desafios. Eu passei a amar novos desafios. Antigamente, eu amava estar dentro de algo que me gerava conforto. Sair da minha zona de conforto era para mim muito complicado. Depois que eu comecei a sair dessa zona de conforto e a ampliar, né, o meu mundo, eu amo novos desafios. Então, eu estou sempre inventando as coisas, sabe? Então, eu te desafio a te desafiar, a se desafiar dia a dia, a fazer algo que você nunca fez. E você vai ver o quanto isso é enriquecedor, o quanto isso vai fazer você se libertar a cada dia e conhecer pessoas novas, a crescer, a se desenvolver. É fantástico, gente. E posso Gente, fazer um essa convite? mulher tem uma história linda, que outro dia você vai voltar aqui para poder contar Verdade. essa sua Eu história já de tô louca para vida. acabar a quarentena para voltar a contar minha história por aí, gente, porque eu gosto de contar essa Gente, história ela olho tem no um olho. livro lindo. Obrigada, querida. Como é o mesmo título? Acredite Milagre, no seu acredite no milagre. milagre. Acredite no seu milagre. Eu queria aproveitar, Monique, e pedir licença aqui para convidar as pessoas para primeiro para a live que eu vou fazer às 9h30 hoje com a fonoaudióloga Tatiane Gastão. É uma fono que tem uma experiência incrível. Ela é coach em comunicação, ela é consultora em comunicação e ela trabalha há anos com os profissionais que estão de frente para as câmeras. Ela foi a fonoaudióloga, é a fonoaudióloga do Jeremias, que ganhou o The Voice Kids, aquele cantor que é daqui do Ah, Espírito Santo. aham. E ela é fantástica para dar dicas de comunicação. Se você quiser continuar aí ouvindo mais informações importantes sobre esse assunto, às 9h30 no meu canal, no Instagram mesmo. É @SandraFreitasJornalista. Então me siga lá, acompanhe a nossa live. O meu programa, a gente está sempre falando de assuntos. Um dia eu vou entrevistar a Monique, se Deus quiser, no Vamos Juntas com Sandra Freitas. A gente tem o nosso canal no YouTube, que é Vamos Juntas com Sandra Freitas. Siga a gente lá. Tem uma entrevista que eu fiz há pouco tempo com o Augusto Carrara, falando sobre internet, sobre redes sociais, também muito boa. Vale a pena vocês assistirem, tá lá. E é isso. Me E esse sigam. programa seu vai ao ar na quarta-feira, não é Ele isso? vai ao ar Canal? na quarta-feira, na Record News, que é canal 8.1. Vai ao ar pela internet também, no portal da Rede Sim, Record News. E tem reprise no sábado, à 1h da tarde. E no interior do estado, ele vai ao ar pela Rede Sim, na sexta-feira, às 8 da noite. Me sigam lá o programa Vamos Juntas na internet também, que tem todas as explicações lá para vocês acompanharem, darem dicas, né, de assuntos. É bem bacana, a gente gosta muito disso, dessa interação. Gente, amei, Eu aprendi também. muito, amei o nosso papo. Obrigada. Peço mil desculpas para todo mundo que eu não li os comentários, porque realmente eu fiquei assim
extasiada aqui com Obrigada. tudo que você estava falando. Amei nosso papo. Quero te agradecer muito, Eu que tá? Por agradeço. você estar aqui com a E gente. estou à disposição. Quem tiver dúvidas, quiser me fazer perguntas, só me procurar lá nas redes sociais que eu estou à disposição. E agradecer muito todo mundo que esteve com a gente hoje aqui até agora. Isso vai ficar gravado, né? No IGTV, as pessoas vão ter oportunidade de assistir depois também. E eu acho que o objetivo é esse, a gente não ficar só fechada na questão do direito, né? E trazer outras coisas que agreguem a profissão e a Com gente certeza, mesmo como pessoa, né? pessoa. Isso aí. Sandra, Bom demais. brigadão, viu, Eu querida? que E agradeço vou mais estar uma lá na vez. sua live. Isso, ó, vai lá, apareçam lá. Ó, um beijo para todo mundo que nos acompanhou e estou aí à disposição, tá bom? Um grande beijo, Mari. Bom Obrigada, demais. Sandra. Tchau. Tchau, tchau, tchau.